Olá, estamos aqui começando a segunda parte. Você já me conhece? Eu sou o Ricardo Freitas, professor da disciplina. Essa parte da videoaula a gente vai versar basicamente, nós vamos conversar muito sobre o VisualG. Na parte anterior, né, dessa videoaula, eu comentei sobre os compiladores, comentei o objetivo dos compiladores, né? São programas que existem para criar outros programas, né? Você consegue fazer a edição do seu programa-fonte, você consegue compilar o seu programa-fonte, você consegue executar e nesse meio tempo aí você consegue identificar erros de sintaxe que eventualmente você tenha gerado durante a digitação e consegue ver se o seu programa realmente está executando aquilo que foi proposto, né? Aí você vai ver os erros de lógica. Infelizmente, o computador não consegue identificar os erros de lógica. Ele identifica somente os erros de sintaxe. Os erros de lógica, se a gente programar o computador errado, ele vai fazer errado e aí, infelizmente, não tem jeito. Bom, apenas ratificando, o VisualG, você consegue criar, editar, né, escrever o seu programa. Você consegue compilar o seu programa, encontrar os erros, você consegue uma série de outras coisinhas. A gente vai ver algumas funcionalidades assim do VisualG que eu inclusive vou deixar para vocês conhecerem. A gente vai passar aquelas funcionalidades principais que atendam a parte de escrita, a parte de compilação e a parte de execução. Como eu falei também, todo compilador ele trabalha com uma única linguagem de programação, né? No caso, o VisualG ele vai trabalhar com a linguagem Portugal. Inclusive, a gente está utilizando o VisualG exatamente porque nós trabalhamos na hora de criar nossos algoritmos com o Portugal. E o detalhe, isso é uma coisa interessante, ele é um aplicativo free, né? A gente chama de freeware. É um aplicativo que você baixa da internet, existem vários locais para você baixar da internet. Inclusive o próprio site do desenvolvedor da empresa que desenvolveu o VisualG, e você pode instalar ele em qualquer equipamento. Ele é muito leve de ser instalado, ele é muito tranquilo, não ocupa muito espaço e ele é distribuição gratuita, desde que a aplicação seja acadêmica. Então você pode trabalhar com ele normalmente. Tem muitos alunos que gostam de instalar em casa, gostam de instalar ele no escritório, né? Tem algumas empresas que têm várias restrições corretas de instalação de softwares piratas, né? Que isso vai contra a legislação, mas o aplicativo freeware, você entra lá no menu ajuda dele, você vai ver que ele é uma aplicação liberada, você pode instalar quantas vezes e repassar quantas vezes quiser. Você baixa ele desse endereço que está aí na tela, www.apoioinformatica.inf.br/produtos/VisualG. Então, nesse endereço, você tem lá a última versão do VisualG. Inclusive, esse endereço, ele tem uma série de coisas sobre o VisualG, ele fala sobre a linguagem, sobre os seus comandos, ele tem algumas curiosidades, alguns programinhas de exemplo. Inclusive, assim, eu aconselho vocês, eu até sugiro que vocês entrem nesse site para dar uma olhada no VisualG, né? Nessa página aí para conhecer um pouco melhor. E nós vamos disponibilizar também, né? Aliás, ele já está disponibilizado o VisualG, o instalador do VisualG, na biblioteca aí do ambiente virtual de aprendizagem. Para você instalar o VisualG, uma notícia que não é muito boa é que ele só roda no Windows. Ele não roda em outro sistema operacional, não roda em Linux, não roda em Mac, ele só roda no Windows. É lógico que tanto no Linux quanto no Mac você consegue criar, você consegue instalar emuladores de Windows, mas o VisualG ele só roda no sistema operacional Windows. E o Windows mínimo que você tem que ter é o 95. Ele roda no Windows 7, no Windows 8 e outros Windows. Em princípio ele vai rodar porque o Windows ele mantém a compatibilidade com os Windows anteriores, né? E uma resolução boa de se trabalhar com o VisualG é o 800, 600, que é a resolução que a gente está trabalhando aqui. E detalhe, a instalação dele é tão simples, é tão tranquila, que ele só grava arquivos na pasta de instalação. Ele vai te sugerir uma pasta default, né, aquela pasta que normalmente todo mundo usa e que ele sugere, a gente chama de pasta default,
Você pode até indicar uma outra pasta, mas ele só vai gravar arquivos lá. Isso é interessante porque, por exemplo, se você não for administrador de uma máquina, você pode instalar, se você for um usuário comum, você pode instalar na sua área, ele não vai instalar OCX, qualquer biblioteca diferente em outro lugar. Ele só vai instalar arquivos na pasta de instalação que você determinar. Então agora nós vamos passar para o instalador. Eu vou mostrar para vocês como se instala o aplicativo. Então nós temos aqui o arquivo. Então quando você baixar, você fizer o download ou no site da empresa produtora do software ou na biblioteca do ambiente virtual, você vai baixar esse arquivo. Quando você baixar esse arquivo, você executa esse arquivo, né? Você dá um double click e vai fazendo a instalação. Ele vai te fazer uma série de perguntas e assim, conselho que eu dou, vai avançando. Não se preocupe em... É só você clicar aqui no avançar. Então a primeira tela é bem-vindo ao programa de instalação do VisualG. Vou clicar aqui em avançar. Aí ele te sugere esse local de instalação, né? Essa pasta aí, apoio, que vai ficar dentro do Program Files ou do arquivo de programas, dependendo da versão do Windows que você tenha. A pasta apoio, que é a empresa que criou o software, e o VisualG versão 2. Você pode, inclusive, mudar. Se você clicar aqui em procurar, você pode selecionar uma outra pasta. A gente vai manter essa pasta mesmo. Eu vou mandar avançar. Ele obrigatoriamente, claro, ele instala o programa VisualG e ele te dá como opcional a instalação dos arquivos de ajuda e de exemplos. Eu sugiro a vocês instalar, os arquivos de ajuda. Inclusive, a ajuda, ela é muito interessante, ela é simples, mas é muito objetiva. E os exemplos, existem vários programas de exemplos aí que você pode usar para dar uma olhada no VisualG. Inclusive, alguns programinhas que você vai cair o queixo de ver o VisualG, né, o Portugal do VisualG, o tipo de programa que ele faz. A gente avança. Essa tela aí é a tela que ele vai criar um atalho, né, no menu iniciar, né, apoio informático, mas você pode mudar, né, dar um outro nome qualquer, né, ou você pode inclusive não criar. Eu sugiro clicar no avançar. Aí tem itens adicionais, né, criar ícone na área de trabalho. Eu acho que é legal você criar o ícone, aí toda vez que você não precisa ir no menu iniciar, é só clicar no ícone da área de trabalho. Clicar o ícone no iniciar rapidamente, né, nessa barra de tarefas embaixo do Windows. E uma coisa interessante, associar arquivos .alg ao VisualG. O que é isso? Você já foi lá no Windows Explorer, você viu lá um documento seu, você clica em cima do nome do arquivo, ele abre o Word e depois abre o seu texto, né, o seu arquivo de documento. Ou você, por exemplo, você está lá no AutoCAD, você vê um arquivo DWG lá, você clica em cima dele, ele abre o AutoCAD e depois abre o seu desenho. Isso é por quê? Porque o Windows ele associa a extensão dos arquivos, né, o que vem depois do ponto, né, depois do nome ponto, vem algumas letrinhas, né, ele associa essa extensão ao aplicativo, né? Inclusive, existem aplicativos que não o VisualG, que tem esse ALG associado. Isso pode gerar um pouco de problema dentro do seu computador, mas são poucos. Eu aconselho você a deixar essa opção marcada. Por quê? Porque aí quando você for criando os seus programas e gravando os arquivos, quando você clicar em cima dele, ele antes de abrir, né, que é um arquivo texto, ele vai abrir o VisualG e depois aí você vai abrir o seu arquivo e ele vai trabalhar, você vai poder trabalhar nesse arquivo. Então, de novo, eu sugiro clicar no avançar. E aí, se eu clicar aqui agora no botão instalar, o que ele faz? Ele instala de uma forma muito rápida o seu VisualG no seu computador. Okay? Então, a partir desse momento, a gente tem aí o VisualG instalado. Eu não vou instalar aqui não, ele já está instalado aqui no meu notebook. Vou cancelar a minha instalação. Vou voltar aqui para a minha apresentação. Bom, depois que o VisualG está instalado, a gente vai abrir o VisualG daqui a pouco, nós vamos conhecer a barra de menu, né? A barra de menu cheia das funcionalidades, a barra de tarefas com todos os ícones representando cada uma das principais funcionalidades. Nós vamos conhecer a janela de digitação, a janela de edição, né, onde é que você edita o seu programa, a janela de visualização de variáveis, a janela de saída
e a gente vai ver o esqueleto de um algoritmo. Vocês vão ver que quando você começa, né, você abre o Visualg, ele de cara já põe lá um esqueleto de um programinha no Portugal. A gente começa a partir dele. E a gente vai compilar e executar um algoritmo. Então agora eu vou passar aqui pro Visualg, né? Então o Visualg está instalado. Inclusive aqui no botão iniciar, ó, você tem aqui todos os programas. Aí tem aqui apoio informática e você tem aí o Visualg. Então é aí que você vai achar o Visualg. Abrindo o Visualg, você chega nessa tela. Então essa, gente, é a tela do Visualg. É uma tela única, muito tranquila de se trabalhar. Você tem aqui essa primeira janela, essa janela superior, é onde que o seu programa vai ser digitado, né? Observem que ele já tem aqui um esqueleto, né? Isso aqui é um esqueleto de um programa, ok? Vou tirar esses breakpoints. Isso aqui é um esqueleto de um programa, né? A partir desse esqueleto é que você vai digitar o seu programa. A gente vai ver isso em detalhes mais para frente. Essa janela inferior esquerda é a janela de visualização das variáveis do seu programa. Elas são relacionadas aqui, o nome delas é colocado aqui do lado, o tipo que ela recebe e o valor que ela vai assumindo ao longo do algoritmo, né? A gente vai ver isso com mais detalhe nas próximas videoaulas. E essa janela inferior direita é a janela com a saída do programa. Na verdade, ela é um espelho da janela mesmo, que é uma janela preta, a gente vai ver isso aqui, onde o programa é mostrado, né? Então nós temos aqui a janela aqui do Visualg, tá? De saída do Visualg. Então são essas três janelas. Nós temos aqui a barra, as barras com as funcionalidades, né, do programa, né? Você clica. Na verdade, o Visualg, gente, ele é padrão Windows, né? Aquele Windows 95, né, que tem essas barras. Então, os ícones, inclusive, são muito, padrão Windows, né? Então, nós temos aqui as funcionalidades. Observem que a gente pode chamar uma funcionalidade no Visualg clicando aqui no menu, ou eu posso chamar pela barra dos ícones, né? Ou eu posso usar o Ctrl N, eu posso usar o teclado. Tem muita gente que gosta de trabalhar diretamente com o teclado. Então, nós temos aqui as várias funcionalidades que o sistema oferece para a gente, né? Nós temos aqui essa barra de ícones. É o acesso rápido às principais funcionalidades do Visualg. Então, por exemplo, nós temos aqui o programinha. Então, uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer no nosso programinha, quando a gente começa a trabalhar com o Visualg, é o quê? Eu tenho que mudar esse texto aqui, ó, esse sem nome, que ele coloca como default, eu tenho que mudar. E eu sugiro, inclusive, gente, que seja um nome curto, sem espaço, sem caracteres especiais, e que a gente utilize esse nome na hora de salvar o arquivo na pasta que você selecionar, ou no pendrive, onde é que você queira salvar o seu arquivo criado, o seu programa criado, a gente vai usar esse próprio nome. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, primeiro programa. A função. A função a gente utiliza para, numa frase bem curta, descrever o que o nosso programa faz. Então a gente coloca aqui, primeiro programa da disciplina. Você põe aí, calcular a área de um círculo, calcular o fatorial de um número, verificar a distância entre um ponto e uma reta, você põe uma frase bem curta. O autor. É super importante que os programas tenham autores, né? Inclusive, gente, essa parte em verde é o que a gente chama da parte de comentário, né? É onde a gente documenta o programa, né? Então, a função, o autor, a data. Observem que a data ele põe automaticamente para a gente pode até mudar. Aqui no var é onde nós relacionamos as variáveis que o nosso programa vai trabalhar. As variáveis estão diretamente ligadas aos dados do programa. A gente vai ver isso, inclusive, na terceira parte dessa videoaula, o que são variáveis, o que são os dados, né? Então, nós vamos trabalhar com ela mais para frente, mas aqui é que a gente relaciona variáveis. Eu vou colocar aqui um exemplo. Vou colocar só para a gente fazer um programinha aqui, rodar um programinha.
vou declarar o tipo dessa variável, não esquentem com isso, a gente vai entender os detalhes disso mais para frente. Então eu declarei uma variável, vou criar aqui uma variável aqui de resultado, vou falar que ela é real, a gente vai ver isso em mais detalhes para frente. E aqui nós vamos, propriamente dito, começar a escrever os comandos que constituem, né, que fazem parte do nosso programa, né? Então eu vou criar um programa bastante genérico, só para a gente ver o visual trabalhando, né? Então eu vou pedir aqui ao usuário. Vou pedir ao usuário para informar o número, esqueci das aspas. Volto a dizer, não se incomodem com os comandos, com a sintaxe, a gente vai mais para frente, nas próximas videoaulas, entender o que é cada um desses comandos, cada uma dessas coisas. Então eu só estou fazendo aqui só para a gente... Então veja que eu estou digitando aqui o meu programa, né? Estou digitando aqui o meu programa. Eu continuo aqui digitando, resultado igual... o que eu acabei de fazer ali. Ok, então nós temos aqui o nosso primeiro programinha. Programinha bem simples, ele vai pedir um número, vai levar o número, né, nessas duas linhas aqui, é a entrada de dados, ele está pedindo um número para o usuário, aí aqui a parte de processamento, ele pega esse número e está elevando ao quadrado e jogando nessa variável, a gente vai entender isso daqui a pouco, e depois que calculou, nós estamos partindo aqui para a saída de dados, é onde que a gente vai imprimir o resultado que o meu programa, né, o processamento que aconteceu. Bom, depois de digitado o meu programa está digitado, ok, eu passo para a compilação. O grande detalhe é que no Visualg não tem o botão falando assim, compilar. Na verdade, o Visualg tem a funcionalidade chamada executar. Então, se você clicar aqui no menu algoritmo, tem aqui a funcionalidade chamada executar. Observem que ela tem um ícone associado e tem também uma tecla. Vocês vão observar que vocês vão acostumar muito a teclar o F9, uma das poucas teclas que vocês vão acostumar muito a usar no visual, que é o F9, né? Mas existe também esse botão aqui, ó, do lado esquerdo aqui do reloginho, que é também o botão de executar. E aquilo que eu falei, não existe um botão, você chamar a compilação. Na verdade, você faz a execução do programa, só que antes de executar, ele compila o seu programa. E, na verdade, o Visualg ele vai compilando linha por linha e executando linha por linha. A hora que ele chegar numa linha que tem algum erro de sintaxe, ele para, te mostra o erro na tela, nós vamos ver isso aqui, eu vou exemplificar isso aqui, e aí você volta para o Visualg, conserta, acerta aquele problema e executa de novo, tá? Então, eu vou clicar aqui no botão, esse botão aqui, ou se não pressionar a tecla F9, vou andar executar o meu programa. Observe que quando eu clico no botão de executar, ele abre uma janela preta. Essa janela indica que o programa está na fase de execução. Observem aqui no lado esquerdo, no fundo aqui, né? Na janela aqui do programa fonte, tem uma setinha aqui indicando que ele está nessa linha, ele está executando essa linha. Então, a gente vai ver isso na segunda videoaula, né? Como é que funciona a entrada de dados, mas ele está pedindo para eu digitar um número. O que eu vou fazer? Eu vou no teclado, vou digitar lá um número qualquer no teclado, vou pressionar o Enter. E o que acontece? Quando eu pressiono o Enter, que é a execução do comando leia, ele pega esse dado, né? Eu vou até puxar essa tela mais para a direita. Ele pega esse número que eu acabei de digitar, né? Que está aqui, ó. Né? Ele digitou, eleva esse número ao quadrado. A gente vai ver isso mais em detalhes daqui a pouco. O resultado ele coloca nessa variável e depois ele imprime com o escreval. E é o que vem aqui para a tela. Então observem que ele imprimiu o resultado do meu programa. E todo mundo sabe que o 3 elevado ao quadrado é 9, ou seja, o meu programa o Visualg não detectou nenhum erro de sintaxe no meu programa e eu estou olhando aqui agora, verificando que também não tem erro de lógica. O que ele se propôs a fazer, ele fez corretamente. Ou seja, ele vai elevar qualquer número que eu digitar ao quadrado e mostrar na tela. Observem que ele coloca essas duas frases aqui, né? Fim da execução e fecha essa janela. E aí, o que eu posso fazer agora? Eu terminei o meu programa,
eu posso pressionar a tecla ESC ou simplesmente fechar essa janela clicando aqui na quina superior direita dela no X, né? Como se fecha uma janela no Windows. E aí eu voltei para o meu programa. Bom, então nós finalizamos um programa sem erros de sintaxe algum, sem erros de compilação algum. O programa, o VisualOrg, na hora que executou, ele não detectou nenhum erro de sintaxe. E a gente pôde observar pela tela de saída, a tela preta, né, que inclusive ela é mostrada aqui para a gente também, né? A gente verificou que não houve nenhum erro de lógica, ou seja, o quadrado de 3 é 9. Só que agora nós vamos simular um erro de sintaxe para vocês verem como é que a gente se safa, né? Como a gente resolve os erros de sintaxe. Então eu vou voltar aqui no meu programinha, esse comando escreva aqui, ó, eu vou tirar a letra E. Eu vou como se eu tivesse digitado erradamente. Então, acabei de digitar o meu programa, eu passo agora para a fase de compilação e execução. Eu posso pressionar o botão F9 ou, a gente usa bastante, clicar nesse botão aqui, né, que fica na barra de ferramentas aqui. Observem que ele abre a tela de execução, que é a tela preta, e abre ao mesmo tempo uma tela de aviso. E observem bem que ele coloca mensagens. É muito importante que o aluno leia essas mensagens para tentar entender qual que é o erro de sintaxe. Na maioria das vezes, a linha cujo erro foi encontrado pelo VisualOrg, ela é descrita aqui, ela está descrita. O aluno normalmente bater no olho, né, principalmente quando a gente adquire uma experiência maior, bater no olho ele já consegue identificar o erro. Mas tem hora que a gente não identifica, né? Então as mensagens colocadas pelo VisualOrg, elas são muito importantes. Então ele está colocando aqui variável escreva. Na verdade não é uma variável, é um comando que eu escrevi errado, mas eu consigo identificar. Bom, identificado o erro e sabendo como consertar esse erro, eu tenho duas formas de consertar esse erro, né? Eu posso voltar ao programa, consertar o erro e iniciar o processo de compilação e execução de novo, ou eu posso consertar o erro nessa tela de aviso e mandar o programa continuar. Isso depende muito. Tem hora que aqueles programas mais extensos que vale a pena a gente consertar daquele ponto e mandar o programa continuar, porque aí ele continua com os dados todos que eu já entrei, com o processamento que ele já chegou até aquele momento. Existem algumas situações que infelizmente não tem jeito. Você realmente tem que terminar o programa, voltar lá na edição, né, consertar o programa, acertar o erro e começar tudo de novo. Então nós vamos fazer a primeira, nós vamos terminar o programa, então eu estou clicando aqui no botão terminar nessa tela de aviso, eu vou terminar o meu programa. Observe que quando eu clico nessa janela aqui, ele marca de vermelho a linha que deu o problema, então eu vou lá no problema, né, no comando escreva, que está faltando a letra E, eu conserto a letra E, eu conserto escreva, né, coloquei a letra E, e aí eu parto de novo, agora eu vou executar o meu programa de novo, tá? Aí consertei o erro, entrei com 3, ok, ele chegou no resultado certinho, eu vou clicar aqui no botão para fechar essa janela. Observem duas coisas. Primeiro, a janela de visualização do conteúdo das variáveis, nós temos duas variáveis, a variável número, a variável resultado. A variável número é do tipo inteiro, de acordo com a declaração aqui. A variável resultado é do tipo real, de acordo com a declaração dentro do algoritmo. E elas têm os valores. A gente vai ver isso mais em detalhes na próxima, na terceira parte dessa videoaula. Essa janela aqui do lado direito, ela mostra exatamente aquela tela de saída de dados. Né? Aquela tela preta tem um espelho. Então, apesar de eu ter encerrado o programa e fechado aquela janela, ela está sendo mostrada aqui. Tá? O outro detalhe é que essas três janelas, elas têm barras de rolagem vertical e horizontal. Então, por exemplo, a janela de saída pode acontecer de ter uma série de dados sendo solicitados, resultados sendo impressos. Então, eu consigo fazer a rolagem usando as barras de rolagem, tanto vertical quanto horizontal. Mesma coisa o programa. Né? O nosso programa aqui, por coincidência, coube na tela, mas ele poderia não ter, né? Ele poderia ter ultrapassado, a gente vem aqui nas barras de rolagem. Bom, eu vou gerar de novo o erro de compilação, ok? Vou mandar executar o meu programa e a gente vai partir para aquela segunda forma de consertar o erro, que é o quê? Eu estou no meio do meu programa, no caso aqui eu estou no início, eu venho aqui nessa linha, ó, consertei o erro e mando o quê? Continuar.
O que ele faz? Ele conserta, ele vai no editor, observe aqui no fundo, né, atrás da tela preta, o editor, o comando escreva foi consertado, né, ele foi acertado, aí o programa continua rodando, né, então eu vou digitar aqui o número, vou dar Enter e ele resolveu o meu problema. Então eu vou agora pressionar a tecla ESC, fechei a minha janela, voltei para o editor. Então eu fiz todo o processo de edição do meu programa, de compilação e de execução. Lembrando que no caso do VisualG não tem aquela fase assim só de compilação, não. A compilação ela vem a reboque da execução, ok? Ok, meu programa está pronto, ele fez exatamente o que eu queria, está bem documentado, agora eu tenho que gravar o meu programa no disco. Eu tenho que salvar o meu programa. Esse termo salvar é muito usado na informática. Eu tenho que salvar o meu programa, porque senão, a hora que eu precisar desse meu programa de novo, eu tenho que digitar ele todo de novo. Então agora eu vou salvar o meu programa. Como é que a gente salva o programa? Observe que tem os ícones aqui, né? Tem o ícone do disquete, claro, né? Natural, isso é padrão Windows. Eu clico aqui no disquete, ok? Aí é uma janela de gravação de programas padrão Windows, então eu seleciono aqui qual que é a pasta, qual que é o disco, né? Eu posso fazer a seleção que eu quiser aqui, seleciono a pasta desejada e super importante, não podemos esquecer, eu tenho que vir aqui nessa combo aqui, nessa janelinha do nome e apagar e colocar o nome que vai ser gravado o seu arquivo. Eu vejo muitos alunos, sem esquece de colocar esse nome, aí fica um monte de sem nome, gravado inclusive um em cima do outro, o aluno perdendo o programa. Então é super importante que na medida que você for salvando os seus arquivos, você coloque um nome. Inclusive assim, crie pastas, né, programas da primeira aula, da segunda aula, para facilitar, para ficar certinho, né, a sua hierarquia, a sua organização de arquivos dentro do seu disco, né? Você pode estar gravando no pendrive, você pode estar gravando no HD, onde você queira. Então, e vão adotar aquela sugestão que eu dei. O nome interno do programa, aqui no nosso programa, chama Primeiro Programa, a gente vai gravar aqui, ó. É o nome que nós vamos colocar aqui no nosso arquivo. Então veja, esse nome é o nome do arquivo. Aqui dentro do algoritmo é o nome interno do programa. Fisicamente eles não têm nada a ver, mas logicamente a gente costuma igualar eles para ficarem iguais. Então eu clico aqui no salvar, né, e mando salvar, né, seguindo a orientação, primeiro programa, mando salvar. Então meu programa está salvo. Observem que lá em cima, naquela barra principal de todo o programa Windows, ele coloca lá, né, todo o nome completo do programa, o local, o disco, está tudo lá bonitinho. Então ele salvou o meu programa. Agora sim eu posso começar a trabalhar com o novo programa. Observem que quando eu clico no novo, o que ele faz? Ele coloca o esqueleto para a gente. A única coisa que ele altera no esqueleto é a data. Ele sempre usa a data que está no Windows, tá? Agora vamos supor que eu tenho um programinha, né? Esse meu programinha está criado e eu quero abrir esse programinha para fazer alguma alteração. Então eu abro o VisualG e vou abrir esse meu programinha, tá? Localizo eventualmente a pasta onde ele esteja, ou disco, um pendrive, algum HD, abro o meu programa, mando abrir, tá aí o meu programa e aí eu começo o processo todo de novo. Eu vou simular uma situação aqui. Vamos supor que eu não salvei o meu programa. Não salvei. E, inadvertidamente, eu vou fechar o VisualG. Ou, inadvertidamente, eu clico nesse primeiro botão aqui, ó, para criar um novo programa. Não salvei o meu programa, ele só está aqui na memória do computador. Quando eu clico aqui nesse primeiro botão para criar um novo programa, o VisualG identifica que o programa que você está mexendo nesse momento, que você acabou de mexer, ele foi modificado, né, e não foi salvo. Então ele solicita que você salve o seu programa. A gente aprendeu a trabalhar com o VisualG. No próximo bloco, na próxima parte dessa videoaula, a última parte inclusive, a gente vai aprender, a gente vai entender a estrutura básica de um algoritmo. Nós vamos entender o que são dados, os seus tipos, né? A gente até já viu alguma coisa nesse exemplo que eu usei do VisualG. Nós vamos entender o que são variáveis, como é que a gente dá nome para as variáveis. Nós vamos aprender o primeiro comando, o comando de atribuição, e junto dele,
as expressões aritméticas, expressões lógicas ou expressões booleanas, tá? Nós vamos aprender a trabalhar com essas coisas aí e a gente vai conseguir até fazer algum programinha mais simples, ok? Então eu te chamo para assistir a terceira parte dessa videoaula. Obrigado.